Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV da UDESC. É aqui que você entende qual o impacto delas na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido para acompanhar a entrevista com as pesquisadoras Sandra Davi Traverso, Cláudia Bife e Camila Conte, aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias. Sandra e Cláudia são professoras da UDESC Lages e Camila é mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Animal. Elas integram a equipe do Laboratório de Produção e Sanidade Animal, o PROS Animal. O laboratório oferece suporte técnico e científico ao setor de produção animal e contribui para o desenvolvimento de sistemas produtivos eficientes e sustentáveis. Muito bem-vindas à Rádio UDESC de Lages. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Coisa boa, fazia tempo que a gente queria ouvir vocês aqui sobre esse trabalho e agora a gente tem ainda esse plus, né, que é o prêmio, que foi essa conquista. Meus parabéns, nossos parabéns aí, né, porque hoje os ouvintes que ainda eventualmente não sabem vão entender direitinho exatamente o que foi, né, o motivo desse prêmio aí que vocês receberam e trazem para Lages, trazem para a UDESC e para a comunidade. Então as professoras e também a Camila estão à frente da startup eCorps. Elas começam a produzir anticorpos no país e utilizam patógenos nacionais. A gente vai entender também o que é patógeno, você que está ouvindo, mas o que é isso? Vamos perguntar isso também. Patógenos nacionais são utilizados e isto reduz, olha só, a dependência de importação desses materiais. Um problema que é bem recorrente nesse setor. Para quem não está por dentro da pesquisa, né, do empreendedorismo nessa área, saiba aí, elas estão solucionando um problema recorrente aqui no país. Com esta pesquisa, as professoras e a Camila conquistam o primeiro lugar no programa Nascer. A gente vai entender direitinho o que o programa representa também, como é que foi esse processo delas. O reconhecimento veio durante o Super Pitch Day, que foi no dia 15 de fevereiro em Florianópolis. E antes de chegar à final, elas venceram a etapa regional, que foi aqui em Lages, em dezembro de 2024. Elas competiram com outros 20 projetos. Nesta edição, o programa Nascer teve, inclusive, um recorde de inscrições com 1.200 projetos submetidos e 483 aprovados. Veja bem, 483. E elas trazem esse prêmio aqui para Lages, para o CAV da UDESC. O prêmio é uma iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, a FAPESC, e também da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito bom podermos entender aí esse processo, a pesquisa, e eu já começo querendo saber, né, de vocês como começa essa produção nacional de anticorpos, né, por meio dessa startup. E antes, claro, da startup teve todo o início da pesquisa, teve toda uma conversa, um projeto, porque na universidade tudo começa por um projeto, né? Então a gente quer saber como começa essa produção nacional de anticorpos, que pessoas, claro, além de vocês, que entidades estão envolvidas, por favor. Bom, então, a nossa produção de anticorpos, nós vamos fazer uma metodologia com ovos de galinha, que é um pouquinho diferente da tradicional, que é feita em camundongos, né? A gente consegue extrair uma quantidade maior de anticorpos, até 5 vezes mais anticorpos do que no método tradicional. Tem alguns laboratórios aqui no Brasil, né? Tem 2 laboratórios que produzem esse anticorpo, mas eles não atendem nem metade da demanda interna do nosso país de anticorpos, né? Então, os anticorpos, eles são proteínas que a gente usa em testes laboratoriais, né? Testes de diagnóstico, principalmente. Quando a gente fala
numa pesquisa de algum patógeno, né? O patógeno, ele pode ser um vírus, uma bactéria, né? Algum agente que vai causar, ser diferente do nosso organismo, e quando ele entra em contato com o organismo do ser humano ou do animal, a gente cria essa célula que é o anticorpo, que é uma resposta de reconhecimento do nosso organismo. Então, esse produto, né, o anticorpo, ele serve de insumo para o preparo de diversos testes diagnósticos, né? E a gente sente que na veterinária tem essa escassez no mercado interno de utilizar os nossos próprios vírus dos animais, né, as próprias bactérias, né? A gente pode produzir anticorpos a partir de proteínas, né? Então, é muito amplo o uso dos anticorpos. Sim. E a gente sentiu essa demanda, principalmente as professoras, né, de alguns anos já, principalmente depois da pandemia, vem tendo essa dificuldade de compra, né? A comunicação com as empresas do exterior também são complicadas. Às vezes a gente perde o produto no transporte, porque ele pode parar na alfândega, e ele não é nada barato, né? Às vezes as taxas são até mais caras do que o próprio produto. Nossa. Então, nós estamos buscando atender essa demanda mesmo, sim, focando no mercado veterinário, né? Para justamente produzir esse produto aqui no Brasil e fomentar o nosso próprio mercado interno, né? Para que o nosso diagnóstico, de uma forma geral, ele flua com mais facilidade e com mais velocidade também, né? Sim. Agora você falando em pandemia, fechou uma linha de raciocínio que eu abri quando a gente fala em anticorpos, patógenos, ou esses vírus ou bactérias. Isso. E eu lembrei de vacina. Podemos também entender que essa produção auxilia nessa produção de vacinas? São dois métodos diferentes, né? Sim. A purificação de anticorpos no ovo, ele precisa que o ovo ele só seja um ovo ali de postura normal, que a gente inocula o antígeno na galinha, e depois de umas semanas ela vai colocar um ovo com a gema cheia de anticorpos. Aí a produção de vacina, a vacina ela é feita num ovo embrionado, então precisa ter um embrião. Esse embrião vai, com as células vivas dele, desenvolver ali o que a gente precisa para extrair e fazer a vacina. Os dois são feitos em ovos, mas são metodologias diferentes. A de vocês é a primeira. A primeira, exatamente. Ótimo. É bem interessante a gente saber essa diferença, isso, né? Até para quem está em casa não associar uma coisa a outra. Então é bem específico esse trabalho que vocês têm. Ótimo. E quem se beneficia desta pesquisa, Camila? Olha, eu acho que o principal realmente é a sanidade dos nossos plantéis, né? Nós temos mais experiência na parte da produção de suínos e aves, né? E a gente percebe que às vezes o diagnóstico ele demora a acontecer, né? A demora de ser conclusivo, às vezes isso pode ser uma barreira, né? Então a gente acredita que trazendo esse produto para o mercado nacional, a gente consegue atender com mais agilidade os laboratórios que conseguem desenvolver esses testes com mais agilidade e ajudar os veterinários, os técnicos que estão a campo cuidando dos nossos animais. Quanto tempo a gente tem até que isso aconteça, se seja uma realidade? Foi uma curiosidade aqui a partir dessa resposta. Digo porque vocês recém foram premiadas em 15 de fevereiro. Isso. E aí a gente sabe quem vai ser atendido e quando isso vai estar em franco processo, assim? Olha, no mínimo uns 6 meses até nós conseguirmos estruturar tudo, até porque a produção do anticorpo, ele acaba demorando um tempo, né? A gente diz ali no mínimo 50, 60 dias até conseguirmos o produto final, mas precisamos comprar os insumos e tudo mais. Até a gente conseguir engatar isso, a gente estipula ali pelo menos uns 6 meses. Ótimo. Bom, vamos entender também onde vai se colocar, né, essa produção, a sede de tudo isso, mas vamos abrindo essa conversa aqui. Eu quero entender também, antes de chegarmos lá nesse prêmio, nesse andamento, né, a gente teve aqui um panorama geral. Esse prêmio, o programa Nascer, o Super Pitch Day, como é que foi esse processo de vocês em tudo isso? O programa Nascer, então, é um programa que é feito especialmente para o estado de Santa Catarina, que a gente tem que agradecer e parabenizar o governo do estado, pelo SEBRAE, pela FAPESC, pelo que eles fazem pela inovação do estado.
O que esse programa propicia? Ele proporciona para todas as pessoas que se inscrevem nele 2 meses e meio de estudo. Então, são 2 vezes por semana, das 6h30 às 10 da noite, que a gente tem aula do que vocês podem imaginar e não imaginar. Então, a gente tem noção de macro e microeconomia, a gente tem noção de mercado, calcular custos, como você faz para saber o tamanho do mercado que você vai atender. Então, você tem até como fazer um site. Então, são 2 meses e meio que se aprende muito. Para nós que somos professoras e trabalhamos dentro somos funcionárias do governo, nós entramos em contato com muita coisa que era um mundo que não nos pertencia. Então, esse programa ele é fundamental para fazer isso, para alavancar essas pessoas que estão querendo empreender. Porque querer empreender e saber empreender são coisas diferentes. Então, o Sebrae e a FAPESC fazem isso. Outra coisa que a gente tem que falar, e eu gosto de falar isso, eu já falei aqui outras vezes no programa, eu não sou lajana, mas eu amo morar aqui, então eu sou lajana de coração, dá orgulho de ser lajana. Quando o primeiro Orion Park em Santa Catarina foi feito em Lages. A ideia da construção do Orion Park veio quando um empresário daqui foi para a Europa e viu que isso era feito em outros países e trouxe para o estado de Santa Catarina. Quando nós recebemos o valor de R$220 mil, uma pessoa, eu não vou falar o estado, porque senão vai ficar chato, e ela falou, é inacreditável que Santa Catarina dá esse valor. O estado que eu trabalho, o primeiro prêmio foi 30 mil. Então, como a gente tem orgulho do estado que trabalha, eu nasci aqui, eu sempre brinco que a minha mãe é Santa Catarina e o meu pai é Rio Grande do Sul, porque só eu e minha irmã nascemos aqui, meu irmão mais velho nasceu no Rio Grande do Sul, minha família inteira é de lá, mas como é bom morar aqui e ser filha desse estado, porque ele nos enche de orgulho. Então, o programa Nascer é isso. Para você que está nos ouvindo e quer fazer empreendedorismo, segue o Sebrae, a FAPESC e o Orion Park. Não é daqui da nossa região, tem outros parques de inovação. Sigam, tem sempre suporte para isso. Esse é o programa Nascer em si, né? Mas tem vários programas que são lançados. O Nascer é um programa para quem realmente está começando. Tem programas para startups que já estão em andamento. Então, são programas para quem já vendeu o processo, para quem já tem a empresa instalada. Também tem programas desse tipo. Muito bom. E falamos em Orion Park, já sei que esse assunto vai voltar aqui, né? Nessas perspectivas aí que vocês têm de instalação, de desenvolvimento, de estabelecimento da startup de fato. E esse processo do pitch, professora, porque você falou sobre todo esse passo a passo, você vai entender o que é empreender, questões administrativas, questões de realidade do mercado mesmo, né? E o preparo para falar, porque um pitch é falar sobre a sua ideia, vender a sua ideia, não é? Como é que foi isso? E o engraçado, para quem não sabe o que é um pitch, não é só vender a ideia, você tem que vender a ideia em 3 minutos. Exatamente. No nosso caso, para uma banca que não tinha ninguém da área das biológicas, era pessoal de comércio, pessoal de tecnologia, pessoal de inovação, não tinha ninguém. Então, nós estávamos falando para uma banca que não tinha a menor noção do que nós íamos fazer. Primeiro desafio é falar 3 minutos, né? Então, como é que nós vamos fazer? Quem vai falar? Aí, fiquei na responsabilidade de falar os 3 minutos, fiquei nervosa como todo mundo e todo mundo fica nervoso junto. Né? É um processo que foi treinado. Por mais que eu tenha ido falar na frente, a construção das frases, porque você tem que saber exatamente o que você vai falar, porque você não pode extrapolar os 3 minutos. Então, a construção da frase foi feita em conjunto, né? A apresentação foi tudo feito em conjunto. O nascer da empresa foi feito em conjunto, né? Então, eu apareci mais na hora da apresentação, mas eu não estava lá sozinha. Eu só cheguei lá porque eu tinha a Cláudia e a Camila junto comigo fazendo tudo isso. E é um nervosismo maluco, né? Não precisa dizer. Mas deu certo. Conseguimos falar em 3 minutos, conseguimos vender a ideia, mas é uma sensação boa, né? É muito bom de ver. E lá no dia, assim, todo mundo, daí tava
todas as outras pessoas, porque é uma coisa engraçada, não tem a sensação de concorrência. Embora todo mundo que esteja lá estavam concorrendo, não tinha-se essa sensação de concorrência, porque todo mundo tinha aquela sensação do que aprendeu durante o nascer. Aquilo é fenomenal, né? Então, foi um dia, assim, muito bom, acho que para todo mundo, né? A gente estava lá, nós vimos mais 20 outras apresentações, todas elas com inovação grande, ganharam as suas regiões, né, as suas regionais. Então, foi realmente muito agregador. Não só vencer, mas participar e ver as outras produções. Acho que todo mundo ganha com isso. Sim. E reforço aqui, eu não lembro, acho que já dei os parabéns, mas reforço os parabéns, porque a gente ouvindo isso, eu, o ouvinte, entendendo o processo de vocês, vê que vocês têm um mérito que vai muito além de... já é lindo saber que isso vem de pesquisa, que isso vem da universidade, que isso beneficia as pessoas lá fora, a curto, médio, longo prazo vamos ter esses resultados, mas o processo é também de superação pessoal, né? Como você falou, porque somos talhados, vocês são talhados para a academia, e aí enfrentar esse mercado, 20 outros projetos e conseguir dar esse pulo e chegar a esse prêmio, parabéns mesmo, né? Vocês são muito merecedoras. 3 mulheres empreendedoras agora com a sua startup. Nós vamos falar desse futuro, então. Vamos lá, o prêmio de 220 mil ao fim desse pitch aí, vencedoras. Como vai ser aplicado esse recurso? Professora Cláudia, então. Bom, primeiramente é importante a gente entender que nós recebemos, então, a oportunidade de participar desse edital da FAPESC, que é um edital que é direcionado exclusivamente para as 3 startups que foram premiadas no pitch final, sim, né? Entre então, os 23 receberam. 3 receberam a oportunidade de participar desse edital. Sim. Então, o edital é uma subvenção da FAPESC. E aí agora, então, nós temos várias etapas que nós precisamos cumprir para nós estarmos aptos a receber esses 220 mil, sim, né? Muitas vezes as pessoas nos viram lá nas redes sociais com aquele cheque de 220 mil e pensaram, nossa, estão ricas, né? Fizeram um Pix na conta e estão lá com o dinheiro. Não, o dinheiro ele só virá a partir do momento em que nós colocarmos, né, isso de uma forma extremamente detalhada, de onde o dinheiro realmente vai ser utilizado. É um dinheiro público, sim, né? Então ele precisa realmente ser destinado da forma adequada e nós temos que fazer uma prestação de conta de onde esse dinheiro será utilizado. A princípio, a utilização do dinheiro vai ser para efetivação física do laboratório da iCorps, né? Nós ganhamos uma sala no Orion Park. Então, nós temos aí o local físico para nós fazermos a instalação, será no Orion Park, e com esse dinheiro nós vamos estruturar, então, o laboratório, né? Com a compra de equipamentos, com a compra de insumos, para realmente o laboratório ele estar em condições de, nesse prazo aí que nós comentamos, né? De no mínimo aí 6 meses, nós termos uma estrutura física para dar desenvolvimento aí para o projeto. Sim, e agora lembrando da diferença, como disse a professora, citou ali de 30 mil, que é o prêmio, né? Vamos poupar aí a fonte, né? Mas é uma grande diferença. Vocês entendem que é suficiente para a estruturação, para o início desses trabalhos, realmente estabelecer de fato todos os processos da iCorps? Agora, para iniciar, para a gente dar esse start, sim. Mas como, né, nós temos muitos planos aí futuros, a gente realmente vai precisar, né, estruturar melhor o laboratório para até atender essas demandas que elas já estão surgindo, né? Então a gente realmente vai conseguir dar o start, mas nós vamos precisar futuramente, claro, né, estruturar de uma forma melhor. Sim, e justamente pegando o gancho da resposta, que demandas são essas? Que perspectivas vocês têm aí para o futuro? Parcerias, rumos desse trabalho? Como é que estão? Hoje nós já temos alguns laboratórios, né, que entraram em contato, que solicitaram o nosso produto. Nós temos aí um parceiro muito grande que é a Cienco, né, que é um laboratório que também se encontra instalado lá no Orion Park, que também é de uma pesquisadora da UDESC, né, da professora Maria de Lourdes. Então a gente tem uma parceria com eles já para a produção de anticorpos para suprir a necessidade deles. E nós já temos outros laboratórios que também entraram em contato.
como a Camila havia falado, né, a nossa ideia inicial é produzir anticorpos para a veterinária. Mas a gente já teve aí laboratórios que trabalham com diagnóstico de plantas que já nos vieram nos sondar se a gente tem a possibilidade de estar desenvolvendo isso para eles também. É um objetivo, claro. Para isso a gente está se estruturando, né? Não só a parte física, mas também a parte técnica, né? Somos 3, na verdade 4, né? Porque agora nós temos o Leonardo Fernandes, que é doutorando também, que está integrando a nossa equipe para nos auxiliar realmente nesse desenvolvimento da parte técnica. Nós queremos atender o mercado, mas nós queremos atender o mercado de uma forma realmente qualificada, né? Nós temos que colocar no mercado um produto que realmente seja de qualidade, que nós vamos atender a necessidade do cliente e esse cliente vai continuar comprando de nós. Sim. Então, para isso, nós temos que ter uma qualidade do produto. E aí, o Leonardo agregando agora na nossa equipe, a gente tem certeza que nós vamos conseguir produzir esse produto aí com uma excelente qualidade. Ele, no caso, entraria nessa expansão para essa parte vegetal ou não? Ele está ainda... Não, na parte animal ainda. Mesmo. Né? Sim. O nosso foco primário é a parte animal. Sim. Né? Como eu comentei, a gente daqui a pouco vai estar expandindo para outras áreas, né? Mas o foco principal é a parte animal. Começar, talvez assim, num tamanho que ainda não será o final, mas que é seguro. É esse... Entendi. Existem algumas... anticorpo é mais ou menos como água, né? Tu tem água normal, tu tem água filtrada, água deionizada, água de todos os tipos, né? Muito bem, destilada, bidestilada, enfim. Anticorpo é igual. Então, a nossa ideia inicial era anticorpo policlonal. O que é um policlonal? O anticorpo policlonal assim. Vou fazer um anticorpo contra a salmonela. Ele marca salmonela. Sim. Eu tenho anticorpo monoclonal. Ele vai marcar a salmonela, cólera suis, sorovartal. Isso é o anticorpo monoclonal. Quando a gente falou em ampliar, nós pensamos assim, o monoclonal é fundamental na ampliação. E aí, o Léo, né? Aí, esse Léo, ele falou, não, e já começou a falar, e aí nós, vamos junto. E topou, e nós estamos, assim, muito, muito felizes com ele. Ele não está aqui hoje, porque o Léo, assim como todos nós, trabalha, né? Sim. Então, todo mundo tem coisa para fazer, todo mundo corre, cabeceia, né? Bate o escanteio, cabeceia e defende o gol. E o Léo não está aqui hoje por causa disso, né? Nós falamos, Léo, vamos, que daí você vai falar junto conosco. E ele falou, não posso estar. Mas o Léo vai justamente para aumentar isso, para a gente conseguir ter mais gente para fazer, né? Quando você vai se responsabilizar para entregar um produto, isso não pode ficar na mão só de uma pessoa. Acontece alguma coisa com uma pessoa, quem faz, né? Nós não temos dinheiro para bancar funcionário, então eu não vou poder trabalhar. Eu sou 40 horas aqui com dedicação exclusiva, né? Então sobra para Cláudio e só para Camila. Acontece alguma coisa, como é que fica? Então, numa empresa, você tem que entregar o produto, né? E o pessoal fala assim, meu Deus, mas para quem que vocês vão produzir? Só a região sul são 22 laboratórios de diagnóstico. Só a região sul. Mas usa tanto anticorpo. Todo mundo fala, né? Eu gosto de falar do nosso estado. Qual é a maior fonte de renda de Santa Catarina? Porto de Itajaí. 68% do valor que o Porto ganha, né, da exportação e do valor vem da exportação de suínos e aves. Para o mercado entender, né, para quem nos escuta, entender o que é o tamanho do mercado de diagnóstico veterinário. Então, é essa que é a questão. Então, vocês estão fazendo um produto para quem? Nós estamos fazendo um produto para quem dá diagnóstico, principalmente para a área de suínos e aves e bovinos. Por que para essa área? Porque essa área sustenta uma grande parte do estado. Há muitas famílias produtoras de suínos, de aves e de bovinos que vivem disso, e aí você tem o efeito paralelo, porque não é o produtor. É o cara que produz a ração, é o cara que vende a ração, é o cara da agropecuária, é o caminhão que transporta os animais. Então, quando a gente fala em cadeia de produção animal, o número de emprego e o número de renda é enorme. Então, quem vai ser beneficiado com isso?
todo mundo é beneficiado com isso. A gente vende para uma parte específica do setor, a gente vende para laboratório que faz diagnóstico, mas todo mundo é beneficiado com isso. Com o animal em plena sanidade, o mercado gira, a economia é alavancada e constantemente alimentada. Perfeito, é isso aí, né? Acho que na outra entrevista que nós fizemos aqui, professora Sandra, você já havia falado sobre a cadeia produtiva e o quanto todo mundo é afetado. E para quem está nos ouvindo e não sabe do que é o estado de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado a se tornar livre de febre aftosa sem vacinação, o primeiro estado a controlar doença Delgésica em rebanho comercial e o primeiro estado a fazer a rastreabilidade nos bovinos. Então, e agora o primeiro estado, né, a conseguir produzir esses anticorpos. Não tem 2 empresas que produzem, não vendem, né, não atendem a demanda inteira. Tem 2 laboratórios no Brasil que produzem, mas não atendem a demanda inteira do mercado. E vocês têm esse objetivo de ajudar a fomentar. Se somar. Né? Somar, isso mesmo. Parabéns e muito sucesso, porque, como você disse, é uma formação para empreender, mas já com um ótimo suporte, uma perspectiva aí de realmente um futuro muito promissor. E é o que nós desejamos. E temos orgulho aí de ver tudo isso sair da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco da nossa empresa que está agora saindo do papel e vão ouvir muito falar ainda da iCorps. É isso aí. Bom, hoje nós conversamos aqui com as pesquisadoras Sandra Davi Traverso, professora Sandra, professora Cláudia Bife e a mestranda Camila Conte, do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC de Lages. Sandra e Cláudia são professoras da UDESC Lages e a Camila, portanto, como eu disse, mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Animal. Elas integram aí a equipe do Laboratório de Produção e Sanidade Animal, o PROS Animal, que oferece esse suporte técnico e científico ao setor de produção animal e contribui para o desenvolvimento de sistemas produtivos eficientes e sustentáveis. Elas estão à frente da iCorps e começam a produzir anticorpos aí no país, utilizando, como elas nos explicaram muito bem, patógenos nacionais e reduzindo a dependência dessa importação, resolvendo aí um problema recorrente no setor. Essa pesquisa que conquistou o primeiro lugar no programa Nascer no último dia 15 de fevereiro em Florianópolis. Só para a gente retomar, são 20 projetos finalistas e nós tivemos aí 3 projetos na final, como disse a professora Cláudia, né? na fase realmente final, e contempladas aí com 220 mil. Claro, com a condição, como a professora destacou, de ter um planejamento muito claro de como esse recurso vai ser aplicado. Minuto da Pesquisa, claro, fica atento a inovações, a atualizações deste projeto e de outros trabalhos que vocês tenham, né? Porque é para isso, a gente está aqui para divulgar tudo que sai da Universidade do Estado de Santa Catarina, principalmente, claro, do CAV e UDESC, para impactar a vida de todos nós. Como disse a professora Sandra, a cadeia produtiva, ela envolve tanta gente que todo mundo é impactado por um avanço desse. Você ouviu o Minuto da Pesquisa aqui na Rádio UDESC FM de Lages. Um abraço para vocês aí, professoras e Camila. Muito obrigada. E um abraço para você, nosso ouvinte, aqui da 106.9, ou para você que nos escuta também online. Este é o Minuto da Pesquisa, que volta semanalmente na Rádio UDESC FM de Lages. Eu sou Carla Torres e nos encontramos ao longo da programação. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.